Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Hoje, dia 13 de agosto de 2024, terça-feira, onde nós estamos vivendo a 19ª semana do tempo comum. E hoje, a igreja celebra Santa Dulce Lopes Pontes, a Virgem. Vinde bendito de meu Pai, diz o Senhor. Eu estava doente e cuidaste de mim. Em verdade vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um desses menores de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Maria Rita nasceu no ano de 1914 em Salvador, Bahia, e lá faleceu em 1992. Desde criança, cultivou grande bondade para com os pobres e desvalidos. Formou-se como professora e ingressou na congregação das missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Fundou a obra social Irmã Dulce e o Hospital Santo Antônio. A enfermidade muito a maltratou. Viveu os últimos 30 anos de vida com 70% da capacidade respiratória comprometida. Seu exemplo nos incentive a buscar o caminho da igualdade, da solidariedade com os menores da sociedade. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5, capítulo 10, de 12 a 14. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e lhe disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai, que estás nos céus. Por que vos parece? Se o homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 nas montanhas para procurá-la, aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que estás nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, assim, meu irmão e minha irmã, nesse dia 13 de agosto, terça-feira, o Evangelho, ele volta a nos revelar o coração de Deus, que nos faz entender com que sentimentos atua o Pai do céu em relação aos seus filhos. O Evangelho de hoje vai nos mostrar isso, meu irmão. Vai nos revelar o coração de Deus. Olha, a solicitude mais fervorosa é para com os pequeninos, aqueles com os quais não se presta atenção, aqueles que não chegam aonde todo mundo chega. Saibamos que o Pai, como bom Pai que é,
Ele tem predileção pelos filhos pequenos. Meus queridos, hoje nós nos damos conta de outro desejo do Pai, que se converte em obrigação para nós. Olha o que ele nos diz, olha o que ele vai nos exortar nesse dia de hoje. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Isso não sou eu que estou falando. É o próprio Senhor que fala para cada um de nós. Que nós precisamos voltar, meus irmãos, aquele coração de criança, o coração inocente, ingênuo, que nós tínhamos quando éramos pequenos. Pois quando crescemos, o pecado vai distorcendo toda essa essência de Deus dentro de nós. Portanto, meus queridos, entendemos que o Pai não valoriza tanto o ser pequeno, mas fazer-se pequeno. Quem se faz pequeno, é assim que ele diz, esse é maior no reino dos céus. Então nós precisamos nos tornar pequenos, fazer-se-nos pequeno. Assim nós seremos grandes, maiores no reino dos céus. Por isso que nós devemos entender nossa responsabilidade nesta ação, que nos diminuamos, que nós possamos diminuirmos. Sim, meu irmão, eu preciso colocar-se pequeno, eu preciso desaparecer para que Deus apareça. E aqui não se trata da nossa responsabilidade, meu irmão. Aqui não se trata de nós de ter sido criado pequeno ou simples, mas limitado ou com mais ou menos capacidade, mas de saber presidir da possível grandeza de cada um. Para nos mantermos no nível dos mais humildes e simples. A verdadeira importância de cada um está em nos assemelharmos um desses pequenos, que Jesus mesmo nos apresenta com a cara e olhos. Então, assim, meus queridos, nós precisamos verdadeiramente, então, nos colocarmos como criança diante de Deus. A gente precisa verdadeiramente se fazer como pequeno, tornar-se pequeno diante de Deus. Coração santo, temos um coração santo, irmão, um coração de criança, um coração puro, um coração bondoso, um coração que sabe amar, que sabe perdoar, um coração que sabe fazer a vontade de Deus. Sim, meus irmãos, é tudo isso. E assim eu quero te pedir, aqui abrindo um parêntese, pedindo para que você possa se inscrever no canal do Diácono Paulo Santos, que você possa deixar o seu joinha aí, eu preciso do seu joinha. O canal que precisa crescer, precisa do seu joinha, do seu legal. Dá um legal para mim aí, dá um joinha, um like para mim. Que você possa compartilhar, meus queridos irmãos. Compartilha este momento de graça, essa partilha do Evangelho do Senhor de hoje, para com seus contatos. E que assim que você possa pedir a eles também que eles possam se inscrever e também compartilhar, sim, eles possam compartilhar também. E assim também, não posso deixar de falar, que vocês possam também ativar o sininho das notificações. Aí sim, você vai estar ajudando na evangelização, porque o canal vai crescer, vai alcançar mais pessoas e assim mais pessoas serão tocadas pela palavra de Deus.
Então, assim, meus queridos, eu necessito da sua ajuda. E assim a gente fecha o parêntese e volta para a reflexão do Evangelho. Então, meus queridos, para terminar, o Evangelho ainda ele vai nos ampliar a lição de hoje. Qual é a lição de hoje que o Evangelho quer nos dar? E muito perto de nós, meus irmãos, uns pequeninos que estão mais abandonados do que outros, aqueles que são como ovelhas que desgarraram, e o pai as busca, e quando as encontra se alegra, porque as fez voltar para casa, e já não se perde mais. Talvez se contemplássemos a quem nos rodeia como ovelhas procuradas pelo Pai e desenvolvidas mais do que desgarradas. Então assim seriam capazes de ver mais frequentemente, meus irmãos, e mais de perto o rosto de Deus. Como vai dizer um grande santo da igreja, Astério de Amaceia, a parábola da ovelha perdida e do pastor nos ensina que não devemos desconfiar precipitadamente dos homens, nem desistir de ajudar os que se encontram em risco. Então, assim, meus queridos irmãos, o Senhor quer que eu e que você tenhamos os olhos dele neste mundo que nós vivemos, aonde nós possamos enxergar aquele irmão que está desgarrado, que está perdido. Assim como o Senhor, que nós possamos mostrar o caminho do Senhor para ele. E nós só iremos conseguir isso se nós verdadeiramente nós tivermos um coração de criança, um coração pequeno, um coração repleto de amor. E é nessa certeza, então, meus irmãos, que nesse dia de hoje o Senhor chama a mim e a você para darmos continuidade em toda a missão dele. Que nesse dia 13 de agosto de 2024, nós sejamos homens e mulheres, missionários e missionárias do Senhor. Que nós possamos verdadeiramente, nesse dia de hoje, mostrar a face de Deus para com os irmãos e irmãs. Então é nessa certeza, meus irmãos, que aqui o Senhor quer nos exortar. Ele quer nos mostrar o que nós devemos fazer. Amemo-nos uns aos outros como o Senhor nos ama. Como o Senhor nos ama. E tudo isso só vai acontecer se eu tiver um coração de criança. Um coração puro, um coração amável, um coração repleto de Deus. Coloquemos então nesse dia de hoje como essa criança diante de Deus e vamos assim pedir a Ele que Ele nos conceda a graça de nós estarmos sempre na presença dEle, sempre atentos àquilo que Ele quer que nós façamos. Que Deus, meus irmãos, nesse dia de hoje, derrame sobre cada um de nós chuva de bênçãos, chuva de graças, chuva de misericórdia. Que a bondade do Senhor esteja com cada um de nós. E que esta criança que o Evangelho hoje fala, que possa ser eu, possa ser você, possa ser com cada um de nós. Que essa criança que há dentro de nós,
que nós possamos assim nos apresentar ao Senhor. Então, que este Deus, que é bondoso, que é amoroso e é misericordioso, Ele nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão, é Evangelho do Senhor. Que Deus nos conceda um bom dia, cheio de graça e de bênção.